pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bom? Mais um podcast, né? Dessa vez nós estamos fazendo esse podcast por conta de algumas demandas da Igreja Matriz, que pediu para que nossa igreja nós construíssemos um estatuto social e uma diretoria. Então, para isso, nós estamos até aqui para mostrar para vocês como que nós construímos essa diretoria. Isso pode ser muito bom, nem só para a nossa congregação, e para as outras que estão por aí, que pode usar isso como exemplo, né? E para iniciar, eu quero apresentar os nossos participantes. Primeiro, quero cumprimentar e agradecer a você que está participando aqui, fica conosco até o final. Eu quero apresentar, para iniciar, a diaconisa Juliana, que está participando conosco. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom estar aqui com vocês. O nosso presbítero Reginaldo. Tudo bom, Reginaldo? Tudo bom, a paz, Senhor, para todos. Também é um prazer estar aqui. Que o Senhor nos abençoe. Amém. E também o nosso evangelista Daniel Rodrigues. Muito bom dia a todos, boa tarde, boa noite no seu horário que vai estar assistindo. A paz do Senhor a todos, é um prazer estar aqui. Muito bom. Então a finalidade, né, desse podcast é passar para você e deixar claro de como a igreja de Varinhas ela vai se organizar, como foi construído essa diretoria, né? E de início, né, nós estamos utilizando o mesmo estatuto social que a nossa igreja matriz tem, porém nós só acrescentamos, tá? Usamos o mesmo governo, que é o congregacional presbiteral, mas nós acrescentamos no estatuto social o Conselho Geral. E o que é esse Conselho Geral? Tá? Ele está aqui na tela, as pessoas que fazem parte do Conselho Geral, e eu quero passar para o presbítero Reginaldo para falar sobre o Conselho Geral, que é o nosso vice-presidente do Conselho Geral, e ele vai falar aí um pouquinho sobre o Conselho Geral. Amém. Mais uma vez eu quero dar a paz do Senhor para os irmãos, e é um prazer estar aqui, podendo falar com os irmãos. O Conselho Geral, né, ele é presidido pelo pastor-presidente local, né, e conjuntamente com o vice e a liderança da igreja, né, que nós temos aqui no telão, a liderança da nossa igreja. E também temos a parte administrativa da igreja, né? Que o Conselho Geral tem a parte dos departamentos, né? Que são o líder dos jovens, líder da União Feminina, líder da mídia, né? Líder das crianças. Esse pessoal faz parte, né? O Conselho tem uma diretoria que tem também um presidente, que nós temos, né, o orgulho, né, de apresentar a nossa irmã Juliana, que é a nossa presidente da diretoria. E o Conselho Geral, como nós falamos, ele não tem poder de voto. Quem vota, né, eles trazem as demandas para o Conselho Geral e para o Ministério, vai votar todas as demandas que é trazida pela administração. Só para dar uma reforçada, né, o que acontece? Como a nossa igreja ela é uma igreja congregacional e nós não temos que reunir essa igreja todo mês, então nós criamos o Conselho Geral para poder a igreja ser representada. E quem é o presidente do Conselho Geral? O presidente do Conselho Geral sou eu, que sou o pastor da igreja. Eu sou o presidente do Conselho Geral. O presbítero Reginaldo é o nosso vice-presidente do Conselho Geral. E quem mais faz parte do Conselho Geral? Todos os líderes da igreja. Então, o líder da União Feminina, líder da União Masculina, líder do departamento infantil, líder da mídia e a líder da diretoria, que é a presidente. Todo mundo faz parte do Conselho Geral, que se reúne todo mês. Não reúne toda a igreja, mas cada departamento ele é representado, né? Sim. Então, a diretoria, né, o líder da diretoria também faz parte do Conselho Geral. Ele também integra o Conselho Geral. E o pastor, no caso do pastor presidente, ele pastoreia a igreja e analisando e ajudando cada departamento
mas a sua função principal, tanto ele quanto os oficiais da igreja, é cuidar da doutrina, das liturgias, da organização do culto, né? E a parte burocrática, que é compra, dinheiro, prédio, aí a Juliana vai explicar melhor, porque ela é a nossa presidente da diretoria. Então nós temos 2 presidentes. Nós temos o presidente do Conselho Geral e nós temos presidente da diretoria, né? E hoje a Juliana é a nossa presidente da diretoria e ela vai estar falando para vocês aí. Maravilha. Então, não sou presidente porque eu resolvi ser, né? Então, a gente teve uma eleição, né? Então, não apenas para o presidente, mas também para secretário, tesoureiro, segunda secretária, e também para a comissão de contas, que é fundamental no caso da nossa gestão. Então, a diretoria, ela tem a função de fazer o estatuto funcionar, o estatuto acontecer. Então, no estatuto a gente tem as diretrizes, né, de como é a nossa igreja e como ela vai funcionar. Vamos colocar nessa fala, né? Então, é uma questão aqui até para a gente entender melhor, né? Eu fui eleita presidente, né, pela votação de toda a igreja, todos os membros de Varinhas. O irmão Carlos, diácono Carlos, vice-presidente. A Daniela Santos é a nossa primeira secretária, a Ingrid Moraes, segunda secretária. O Sandro Anjos, primeiro tesoureiro, e o Rogério Nogueira, segundo tesoureiro. E agora a gente tem a nossa comissão de contas, né? A comissão de contas, até já adiantando aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai fiscalizar a parte financeira da igreja, né? Então a gente vai ter uma auditoria constante. Isso é muito bom, vai trazer uma transparência para a igreja. Então, o Fabiano Santos, o Ivan Diniz e o diácono Antônio também são a nossa comissão de contas. Eles fiscalizam aí o trabalho dos tesoureiros, que faz a parte tanto da arrecadação, né, enfim. Vai ser muito bom esse trabalho aí com a comissão de contas nos acompanhando na diretoria. Então, a diretoria, ela responde pela igreja de maneira jurídica, de maneira legal, né? E também vai cuidar da parte, vamos dizer assim, estrutural da igreja, né? Então, todas as questões materiais, né? E também questões organizacionais, né? Então, tudo que é relacionado à organização na igreja, a diretoria toma conta, né? E aí, traz também para o Conselho Geral, então tudo vai envolver o Conselho Geral, né? É uma comissão especial, um órgão, né, vamos colocar assim, fundamental na nossa igreja, porque aí a gente vai trazendo isso e ajudar os líderes dos departamentos, o pastor, nas orientações, o que dá e o que não dá para ser feito na questão física e material. Por exemplo, se alguém trouxer um projeto para a igreja, o pastor tem um projeto, Daniel chega com um projeto de evangelização. O pastor, ele vai ter qual condição de decidir sozinho se aquele projeto vai ser executado na hora ou se ele vai precisar de um tempo. Então, o que o pastor vai fazer juntamente com o Daniel? Ele vai trazer para o Conselho Geral. E nós, da diretoria, vamos avaliar a probabilidade, quais recursos vão ser precisos. Não apenas questão financeira, mas assim, a gente vai precisar de pessoas. Quem seriam essas pessoas, né? Para agregar nesse projeto. E aí a gente vai trazer essa sugestão dentro do Conselho Geral. E nesse Conselho Geral, a gente vai indicar o que deve ser feito, né? O que pode ser feito. Uma possibilidade, né? E aí, quem vai decidir? Agora a gente vai dar o start, né? Agora a gente vai começar o projeto, né? Dentro desse exemplo. O Conselho Ministerial. E aí vai passar a ser executado. Então, só um exemplo aqui de como vai funcionar. Também, se precisar, na questão de assinaturas, na questão da Receita Federal, que precisa ser feita declarações, preenchimentos de formulário, isso tudo vai ser feito pela diretoria, né? Então, aí vai tirar, né, no caso do pastor, né, com essa opção, essa responsabilidade burocrática, que não faz sentido aí pro chamado do pastor na nossa visão. Amém? Então, e trazendo para os irmãos que para poder criar esse sistema de governo, nós procuramos a palavra de Deus. E para você que conhece a palavra de Deus, para pôr em prática de verdade em Atos 6, nós tivemos que as demandas elas aumentaram, eram muitas
conversões na época, né? Em 2 pregações, nós vemos 5.000 almas se convertendo, uma multidão chegando para poder congregar. E daí, como é que eles fazem? E nós sabemos que as viúvas, elas não tinham o amparo que elas têm hoje, né? Nós tínhamos muito órfãos por conta das guerras, e Jerusalém, o Israel sendo escravizado praticamente ali pelos romanos. Então, quando a gente vai para Atos 6, nós vemos os apóstolos, eles falando que eles não queriam mexer com essa parte física. O que é isso? É mexer com dinheiro, né? Escolha entre vocês aí os diáconos, e ali foi escolhido os diáconos, para cuidar do que é físico, do que é material. E o que os apóstolos falaram? Nós vamos cuidar da palavra, da doutrina, né? Vamos cuidar agora da disciplina, da liturgia, vamos cuidar da igreja e vamos escolher uma comissão de serviço. E é isso que para mim é diretoria, é uma comissão de serviço, né? Então, eu, como presidente da diretoria, né, para mim, isso, biblicamente, para mim, na nossa visão, não é legal, não funciona. Então, nós escolhemos esse tipo de governo. Então, eu prefiro ser o presidente do Conselho Geral, onde se reúne cada departamento da igreja. Eu quero pedir o técnico lá para poder colocar a imagem de um por um dos integrantes da diretoria. Juliana, fala sobre um por um aí. Então, eu vou estar presidindo, né, junto com o Carlos. Então, o Carlos ele vai estar me auxiliando e eu passando para ele também, né, tudo, porque assim, a gente entende que o vice, ele tem uma função até estratégica, né, de não apenas auxiliar o presidente, mas também de, caso necessário, vir substituir. Para substituir, ele tem que estar a par de tudo, né? Então, ele não vai ser assim, ficar guardado, né? Igual tem que falar, o segundo. O segundo, ele não é apenas um substituto, né? Eventualmente. Mas ele precisa estar inteirado, né? Então, a gente vai estar trazendo esse trabalho. Lembrando que tem um tempo do nosso mandato, vamos colocar assim, né? Que é de 3 anos. Então, a gente tem a vigência de 3 anos aí na presidência, e aí a gente já vai estar no final desses 3 anos já preparando novas eleições para que a igreja vote uma nova diretoria. A gente até pode ser reeleito, junto com os outros cargos também podem ser reeleitos para mais um mandato, se assim for necessário e desejável. Bom? Só uma palavra? Sim. Pode ser reeleito para mais um mandato, tá? Porque dentro do nosso estatuto é no máximo 2 mandatos para os integrantes da diretoria. Então, por quê? Porque a gente precisa aliviar essas pessoas, porque eles não têm salário. Na nossa diretoria, os integrantes da diretoria não têm salário. E nós temos bastante obreiros e precisa revezar esses trabalhos. Então, a cada 3 anos, muitos podem ser trocados, e a cada 6 anos é o máximo que esses integrantes podem ficar. Eles precisam ser substituídos. Então, o presidente, o vice-presidente, eles serão no máximo 6 anos. Tá. Agora, vamos passar. É só o próximo que vai ser aqui, a parte da secretaria. A parte da secretaria, deixar o Daniel falar um pouco sobre a secretaria. Muito bom. Vamos lá mais uma vez, perdão. É um prazer estar aqui. E eu gostaria de fazer agora a apresentação, né, das nossas irmãs, que são as secretárias. Primeira secretária, Daniela Santos, e a Ingrid de Moraes. E coube a fala de Tário. Compete a ela a questão de redigir as atas, né, e lê-la para aprovação nas assembleias e reuniões. Ter boas ordem dos arquivos, dessas atas, e também ler anualmente o resumo, né, fazer um resumo anual desses relatórios em assembleia. Lembrando que esse estatuto, né, nós manteve o mesmo estatuto da matriz, né? Então, mantemos a mesma ordem do estatuto. E a segunda secretária
compete a ela substituir a primeira, né? Em caso da falta da primeira, a segunda secretária está auxiliando ela na sua falta, auxiliar ela quando for necessário. E hoje em dia também nós temos muita facilidade com a questão tecnológica, né? Com aplicativos para fazer organizações dessas atas, desses relatórios, e que também hoje nós já aderimos esse uso dessa tecnologia para facilitar aí para as nossas secretárias. É claro que talvez elas com mais propriedade estariam falando melhor, mas coube a mim estar apresentando essa parte da responsabilidade das secretárias. Tá, vamos passar outra imagem agora? Para falar dos tesoureiros aqui, né? A Juliana ela vai falar dos tesoureiros, mas antes eu deixar bem claro para os irmãos, né, que o tesoureiro ele tem a função dele, ele é trocado, né, a cada 3 anos, no máximo 6 anos, ele precisa ser substituído, né? Isso é muito importante. Foram eleitos pela Assembleia, né? Foi votado, e a Juliana vai explicar melhor aqui. Amém. Então, os tesoureiros, eles têm uma função muito específica. Eles cuidam da parte financeira, das arrecadações, ofertas, dízimos e qualquer outro tipo de arrecadação que a igreja faça, eles têm que, assim, né, administrar. Então, após, né, o final do culto, eles fazem ali a contagem, a anotação, o controle de entrada, né, e também de saída. Então, todas as contas a pagar da igreja, prestação de serviço, até na questão de emergência, se precisar de fazer uma compra de emergência, alguma coisa do tipo, tudo passa pelo tesoureiro, né? No caso, o pastor ele tem acesso ao relatório, assim como eu também temos acesso ao relatório para que a gente vá acompanhando, né? Mas na verdade a gente nem é fiscal deles, né? Igual a gente vai passar depois a respeito da comissão de contas. Eles fazem as anotações do livro caixa, também é passado para uma planilha que no livro caixa as entradas elas entram todas juntas, né? Então, dízimo não é feita a separação. Já na planilha, quando a gente, na oportuno, puder mostrar, é separado todos os dízimos, todas as ofertas e também outros tipos de arrecadação que podem entrar na contabilidade da igreja, né? Um evento, uma ação aí para arrecadação de fundos. E é feita a prestação de contas também. Então, todas as contas, elas estão acessíveis, né? As pessoas que desejarem saber, eu quero ver a contabilidade da igreja, ela tem total direito se ela pertence à igreja, né? Ou se ela até mesmo deseja pertencer à igreja, né? E às vezes tem alguma dúvida, ela pode tirar as dúvidas tanto com o tesoureiro, quanto o segundo tesoureiro também, que acompanha de igual maneira todo o trabalho do primeiro tesoureiro. Então, o segundo tesoureiro, ele acompanha como está o andamento financeiro da igreja, né? E a comissão de contas, ela fiscaliza os pagamentos, né? Certifica de quê? Que não tem nada atrasado, né? Que não tem nada faltando, né? No caso, na questão das notas fiscais, né? Outra coisa importante é que para a escolha do tesoureiro, né, ficou bem claro na Assembleia que o tesoureiro ele precisa saber bem ler, escrever e ter noção de informática. Ele precisa saber usar um Excel, entrar no gerenciador financeiro. E por quê? Porque ele precisa de senha para poder fazer os pagamentos, né, nessa questão eletrônica. Então, se o tesoureiro ele não tem essa capacidade, ele não pode ser levado à frente como candidato à tesouraria. Então, ele precisa ter noção de informática, porque nos dias de hoje não tem como outro usar a senha dele. Quem tem que fazer a tesouraria é o tesoureiro, não é a secretária, não é o ajudante. O máximo que uma secretária pode fazer é colocar no sistema, né? Nós temos gerenciadores financeiros, hoje nós já até temos aplicativo na igreja, e ela pode colocar ali tudo que tem que ser pago e ela programa aqueles pagamentos. Mas quem tem que pôr a senha é o tesoureiro, porque ele é o responsável pelo dinheiro da igreja. Responsável, e é ele que assina por isso. E agora nós vamos
Ah, outra coisa é a transparência. Nós temos no nosso aplicativo, e o nosso aplicativo, as pessoas da igreja que fazem parte da diretoria, todos eles acompanham no aplicativo tudo que está entrando, tudo que está saindo, e fora a comissão de conta, que tem uma função específica, especial, e quem vai falar sobre ela é o presbítero Fernando. A paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Glorifico a Deus por esse momento. Vocês são bênção na minha vida e da minha família também. E eu agradeço a Deus pela misericórdia dele também ter se renovado sobre as nossas vidas no dia de hoje. Bom, falar sobre a comissão de contas, né? Ela começa a ser mencionada no estatuto entre a folha 6 e até mais ou menos a 21 ali, que vai falar sobre como que vai ser ou como vai ser a movimentação financeira da igreja. Como é que ela deve ser a movimentação financeira. Ela deve ser composta pelo menos por 2 componentes iniciais, né? Seria o primeiro tesoureiro e o segundo tesoureiro, juntamente com a comissão de contas. E onde dá início assim a comissão de contas? Onde ela aparece no estatuto? Ela começa a aparecer mais ou menos na folha 1 e ela dá início por eleição também. Tem a necessidade de eleger nessa comissão de contas, né? E tantos quantos forem necessários, né, para formar essa comissão de contas. E na folha 15 vai falar o que é a comissão de contas, o que compete à comissão de contas, né? O que ela deve fazer. Compete à comissão de contas examinar os livros, né, da tesouraria. Ela deve analisar todos os pagamentos, né, sejam eles de recibos, notas fiscais, enfim, todos os comprovantes de pagamento, tudo aquilo que envolve a parte financeira. Então a comissão de contas ela tem a capacidade, né, de analisar tudo isso e ver se os valores batem, se encaixam, né, de acordo com o relatório dos tesoureiros, primeiro e segundo tesoureiro. E depois de um tempo, de uma data determinada, é necessário apresentar esse relatório, né, ao presidente. Cada 30 dias. Cada 30 dias. E depois disso, né, a comissão de contas também, ela, nas assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, né, a comissão de contas vai ter que dar um parecer, né, e expor tudo aquilo que foi analisado na parte financeira da igreja. E nessa análise, né, nas assembleias, elas vão expor o que aconteceu, né, com clareza, se não houve nenhuma divergência, ou se houve alguma divergência, né, se não teve, enfim, nenhuma divergência, tudo bem. Agora, se teve alguma divergência, aí vai ser esclarecido e por meio, aí vai ser tomada, né, decisões para corrigir, né, se tiver alguma irregularidade, com transparência, com amor e com verdade. E aí, essa é uma parte da comissão de contas. Lembrando que a comissão de contas, ela é fundamental para a igreja, ela que é a fiscal da igreja, tá certo? Então, a tesouraria, na realidade, tem suas responsabilidades, eles é que faz os pagamentos e tal, mas a gente tem que ver que quem cuida da tesouraria, quem vai fiscalizar a tesouraria, é a comissão de contas. É impossível uma igreja trabalhar sem uma comissão de contas, tá certo? Comissão de contas, essa comissão ela fiscaliza tudo. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma congregação e tivesse uma administração central, essa comissão de contas tem que fiscalizar também a administração central. Então, isso é a comissão de contas. Na hora de apresentar relatório nas assembleias, o tesoureiro não vai sozinho, de acordo com o estatuto que nós temos, que é o mesmo que nós estamos seguindo da Igreja Matriz, a comissão de contas precisa estar lá. Por quê? Porque todos os recibos de pagamentos, todas as notas fiscais precisam ser ticadas e assinadas pela comissão de contas, tá certo? Então a comissão de contas ela tem uma função fundamental. Então eu vou apresentar aqui a nossa comissão de contas. Nós temos aqui o nosso diácono Fabiano, né? E nós temos o cabo Ivan,
que é da Polícia Militar, que também é da nossa Comissão de Contas, e o nosso irmão Antônio, uma pessoa que a gente confia muito, que está do nosso lado aí há muitos anos. Esses são os integrantes da Comissão de Contas, tá certo? E pode falar, Juliana. Uma coisa que eu acho muito interessante ser dita é que as contas, elas não surgem do nada, né? Segue toda uma necessidade, uma demanda, de acordo com os projetos, com a visão da igreja. Então, assim, se a igreja ela vê uma necessidade, de repente, fazer um compromisso financeiro, né, para um investimento, algo que vai trazer um retorno, né, ou que seja necessário, isso não é decidido pelo presidente, muito menos pela diretoria. E isso também é decidido efetivamente pelo ministério, que seria os diáconos, os presbíteros, evangelistas, juntamente com o pastor, né? Então, o que o estatuto prevê? Que no final do ano se faça em uma das assembleias ministeriais, uma assembleia que vai projetar os gastos financeiros do próximo ano, né? Aquele orçamento, né, anual que a gente precisa ter, né? Mas claro que tem uma margem também para que eventualmente, se aparecer alguma emergência, os tesoureiros, eles têm ali uma margem para que eles possam atender essa necessidade, urgência, essa emergência, sem ter que perguntar, né, passar, porque a reunião ela tem um tempo aí, né, de 30 dias, às vezes até de 60 dias, a reunião ministerial. O tesoureiro, de repente, ele não precisa esperar a chegar a reunião se for algo emergencial. Claro que a gente tem também como convocar uma reunião extraordinária, né, como o Fernando mencionou. Mas, se for dentro de um limite, de um teto já estabelecido pelo Ministério, o tesoureiro ele pode, né, com a consciência também da diretoria, da presidente e também da comissão, efetivar essa compra, sanar essa emergência, né? E lógico, com nota fiscal, com tudo o que precisa ter para depois ser fiscalizado, tá bom? Irmãos, e esse governo, né, ele foi indicado por mim. Eu achei, né, que, poxa, a gente está pegando a Bíblia, tentando pegar um governo aí mais parecido possível com a igreja primitiva, né? E achei que fosse só a igreja de Varinhas, que é a igreja Família Renovada, né? Que pediram para nós mudarmos o nome, né? O que nós não queríamos fazer na realidade. Mas aí a igreja cristã Família Renovada se juntou, nós fizemos uma assembleia e eles aprovaram por esse governo, tá? Foi feito em assembleia e isso foi muito bom porque nós estamos fazendo as coisas do jeito que tem que ser feito. A outra coisa é que o estatuto, o nosso estatuto, o que é igual ao da matriz, né, que concedeu a nossa emancipação lá, o que é igual à nossa matriz é o nosso tipo de governo, né, e as ações, né, nós temos as ações, mas é lógico que as leis mudaram e nós atualizamos esse estatuto. E acrescemos, teve que colocar no estatuto o Conselho Geral. Porque a igreja precisa de um líder. E o líder precisa ser o pastor. Tá? Mas não necessariamente o pastor precisa ser o presidente da diretoria. Não precisa. Não. Então, como essa demanda em Atos foi para os diáconos, nós preferimos passar essas demandas para os diáconos. E eu fazendo contato com algumas igrejas e descobri que tem várias igrejas hoje operando com o mesmo governo. E eu fiquei muito feliz com isso, né? Então é isso, irmãos. E até legal também falar, pastor, nessa questão do Conselho Geral, que é um momento em que, claro, né, como a gente falou, não vai ser tomada nenhuma decisão, mas ali a gente vai estar reunido também as lideranças da igreja, né? Se pudesse colocar aqui o Conselho Geral de novo, porque eu acho que a gente nem chegou a mencionar, né? Falou que é o líder dos departamentos, mas você vê que eles todos, inclusive o Reginaldo, além de ser vice-presidente do Conselho Geral, ele também é líder do departamento da escola dominical, né? Que não pode faltar, né, na igreja. Então a gente tem aqui todos os departamentos, os ministérios da igreja representados. Por quê?
quando o ministério, às vezes, ele tem uma demanda, uma necessidade, um projeto e precisa ser passado, ele não vai passar só o pastor para ele ver e depender do pastor, né? Ele vai passar para todo o conselho geral. Então, o pastor, ele vai dividir a carga. Olha como é bom, né? Isso que é unidade, né? A gente vai dividir a carga, todo mundo vai sugerir ou, né, o que pode ser feito de acordo com aquela demanda, e aí vai ser passado ao ministério para que seja efetivado, né? Conforme o exemplo que a gente deu. Então, aqui a gente tem desde aqui, ó, do Ministério da Mídia, né, que é fundamental na comunicação da igreja, dos jovens, das crianças, também dos varões, né, que começou a ser desenvolvido da escola dominical e também a diretoria, né? Então aqui a gente acredita, na verdade eu tenho certeza que isso vai dar muito certo, né? Porque a gente vai estar auxiliando efetivamente o pastor, né? E que vai poder ficar aí podendo dedicar mais tempo às ovelhas, porque o pastor, né, vem da palavra de dar pasto, né, dar alimento, o alimento espiritual. O pastor vai poder aí fazer isso melhor e ainda com a concordância aí de todo o Conselho Geral. Era exatamente a preocupação dos apóstolos aqui em Atos 6, né? Sim. De os apóstolos terem mais tempo para o ensino da palavra e dedicação à oração, e escolherem pessoas que cuidem dessas outras partes administrativas. Inclusive, nós temos também o conselho ministerial, se puder colocar também para conhecer, né? O conselho ministerial, na realidade, como a nossa igreja ela é congregacional presbiteral, né? Esse conselho geral, ele é um representativo da igreja. Então, nós representamos aqui cada departamento da igreja. Porém, como já foi dito aqui, nós não votamos, é proibido se votar no conselho. Nós pegamos as demandas da igreja, cada necessidade é anotado na nossa reunião. E essas necessidades, elas são levadas ao conselho do ministério, ministerial. Porque é eles que votam, né? É eles que votam, eles que tomam a decisão final de votar. Então aqui nós pegamos, a gente, é como se fosse um funil e a gente vai diminuindo ali a carga, né? Quando chegar no final da igreja, lá no final do ano, e apresentarmos para a igreja, nós vamos ter um resultado aí muito positivo, muito legal. Aqui ficou bem dividido, né? Vamos dizer assim. O conceito do órgão, que é o Conselho Geral, e o Conselho Ministerial. Então, o pastor, ele é o líder da igreja, né? Então, ele no Conselho Geral, ele é líder, presidente, né? Mas compõe aqui diretoria, as lideranças dos ministérios, a comissão de conta, ela acompanha, né? O Conselho Geral, porque ela é parte da diretoria, né? E já o Conselho Ministerial, o pastor, ele inicia, né, por exemplo, as assembleias do Conselho Geral, traz todas as demandas eclesiásticas, né, ali com relação à doutrina, né, disciplina, projetos que possa ter para a expansão da igreja, né? Então, tudo isso o pastor mudança de dia, horários, exatamente. O pastor, ele visa o que vai ser bom espiritualmente para a igreja. E aqui a gente decide. Então, tudo que a gente conversou aqui vai ser decidido aqui, né? Então, esse órgão, ele serve de filtro para que quando chegue aqui junto com diáconos, presbíteros e a diretoria que vão votar, que vão, assim, efetivar, agora vai começar a fazer acontecer, vai mudar o dia, vai ou não vai? Quem vai decidir? É aqui o Conselho Ministerial, porque ele está representando a igreja na questão do voto, né? Porque é uma igreja congregacional. E como o pastor falou no início, para evitar de juntar todos os membros, né? Até porque uma igreja que está crescendo, cada vez ela tem mais membros. Já pensou juntar todo mundo uma vez por mês para decidir tudo, né? E aí na questão do Conselho Ministerial, se precisar decidir, tiver uma demanda que seja com relação à administração, alguma coisa com relação mais física, aí é a parte que eu vou presidir essa eleição. Por exemplo, também as próprias eleições, né? Também a reunião no final da prestação de contas, tudo isso é aí a diretoria que vai presidir, certo? Certo. Então é assim, o Conselho Ministerial, quem inicia e vai presidir a reunião
com uma oração, uma leitura da palavra, e vai trazer as demandas da igreja, tá? Eu vou trazer o que é questão espiritual, o que é liturgia, o que é doutrina. Então eu tenho 45 minutos para isso, tá? Quando entrar a parte física, nós vamos falar de dinheiro, nós vamos falar de compra, de reforma. Aí eu passo a palavra para a Juliana, e quem vai cuidar agora dessa reunião vai ser a Juliana. Ela vai cuidar dessa parte, tá? Então nós vamos separar na reunião do Conselho Ministerial o que é espiritual, o que é material. Espero que os irmãos tenham entendido, sabe? A gente está muito feliz com a escolha do nosso governo, e eu tenho certeza e absoluta que Deus vai nos abençoar muito, né? Porque nós estamos criando e fazendo o máximo ali para ter uma igreja pura e transparente, onde o líder principal, o nosso bispo maior, é Jesus Cristo. A igreja, ela é soberana, e depois nós temos os nossos departamentos. Amém? Amém. Quero agradecer, né? Estamos no nosso final, e eu quero agradecer você que esteve conosco até aqui. Muito obrigado, né? Você que está aí começando a sua igreja, pega isso como modelo, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua igreja. E você que pertence à igreja matriz, né? Onde nós fizemos parte aí desde criança, para você observar e ver de fato o que é a igreja de Varinhas e como ela vai se governar, de fato, a verdade de como ela é. Tá bom? Juliana? Quero agradecer, né, porque é um prazer, uma honra, na verdade, estar aqui com vocês. Eu acho que nem nos meus melhores, nas alturas dos meus projetos e sonhos, eu almejei, né, estar numa mesa assim privilegiada para falar de um assunto tão importante que é a obra do Senhor, né? É um chamado que nós temos, que não fomos nós que escolhemos, né? Mas antes de nós, o Senhor já nos escolheu, e se Ele nos colocou nessa situação, é porque Ele nos capacitará. Eu creio e conto com isso, que o Senhor nos capacitará para cada situação, para que no final, daqui a 3 anos, seja para passar ou para continuar, né, por mais 3, que a gente venha com bons frutos, né, que a gente possa voltar, de repente, aqui, ou possamos dar as boas notícias, né? A notícia que o reino tem se expandido e que a igreja continua sendo uma bênção, como veio sendo até hoje. Fernando? Também quero agradecer, né? Estou muito feliz. Falar as palavras do irmão Reginaldo, né? É um momento ímpar na nossa vida. Estou feliz de pertencer à igreja e ser pastoreado pelo pastor Paulo, que tem sido bênção nas nossas vidas, né? Então, estou muito feliz e sou grato por esse momento. Amém. Daniel? Eu também agradeço a oportunidade de poder estar aqui, participando desse dia, e poder estar compartilhando, né, com os irmãos e todos os ouvintes, telespectadores que irão assistir esse vídeo sobre esse tema tão importante, que é o tipo de governo da nossa igreja. Ah, legal. Aqui entrou o Reginaldo, é que nós estamos nos despedindo e agradecendo ao pessoal que está em casa. Reginaldo, só para se despedir. Muito obrigado, pessoal que participou, né? E os irmãos que estão aí nos ouvindo, muito obrigado. E eu também quero desejar aos irmãos que tudo que nós fizermos aqui é para a honra e a glória do nosso Senhor. Amém. Né? E para que o Evangelho, a obra de Deus cresça. Esse é o nosso objetivo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Obrigado, paz do Senhor a todos. Vamos fazer uma oração aqui. Amém. Enquanto ele termina. Pai querido, Obrigada, Jesus. queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por esse momento tão especial. Queremos, Senhor, te agradecer pela vida de cada um que está aqui e de cada um que está nos assistindo. Pai Celestial, queremos, Senhor, que esse governo que está sendo criado, que nós não possamos fazer nada da carne, nada por nós mesmos, mas que o Senhor seja de verdade o nosso governante e que tudo venha dar certo e que Deus venha abençoar a todos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, pessoal. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos.